Sim, um motorista de aplicativo teve o carro roubado por criminosos após ser chamado para uma corrida na zona sul de Teresina ontem à tarde. E a vítima ficou cerca de 3 horas como refém no porta-mala do próprio veículo. 3 horas dentro do carro, 3 horas no bagageiro. Essa, claro, é uma informação que preocupa, porque muita gente está trabalhando com aplicativo e, claro, fica preocupado com o avanço da violência, mas, neste caso, depois das 3 horas, ele acabou sendo liberto. Bartolomeu Almeida traz as informações ao vivo no Jornal do Piauí. Bartolomeu. Ok, Joelson Jordani, mais uma vez, uma boa tarde para você, Joelson, uma boa tarde para o telespectador que sempre nos acompanha aqui no Jornal do Piauí. Joelson, este caso, infelizmente, ele serve como exemplo, né? Ou seja, nós sabemos da dificuldade que os motoristas de aplicativos têm exatamente de atuar. Tem algumas regiões aqui de Teresina que eles próprios evitam se deslocar, então, por conta do alto grau de periculosidade. Mas todo chamado que o motorista de aplicativo recebe, ele, de certa forma, ele corre um certo risco. Ontem, por exemplo, no início da tarde, um motorista de aplicativo recebeu um chamado de uma mulher para uma corrida ali na região do povoado Alegria, aqui na Estrada da Alegria. E quando chegou lá, então, ele foi rendido por 2 elementos, juntamente com esta mulher, então, que havia feito a chamada falsa, né? Só no sentido, então, de conduzir o motorista, então, para o chamado cheiro do queijo. E na sequência, os elementos acabaram então rendendo o motorista, levando ele para outra região aqui de Teresina, também na zona sul da capital, mas 3 pessoas se uniram aos 3 elementos, ou seja, no total 6 elementos acabaram então rendendo esse motorista, colocaram ele então no porta-malas do carro e eles passaram a realizar assaltos, né, em várias regiões aqui de Teresina, a região ali da Palitolândia, que fica na região da Irmã Dulce, e aqui em mais outras regiões na capital piauiense. Esse motorista, então, Joelson, ele sofreu bastante, não é fácil você estar no porta-malas de um veículo, onde esse veículo estava sendo utilizado por bandidos, né, que fizeram vários e vários assaltos, e até quando eles desconfiaram, os bandidos desconfiaram que havia alguma movimentação estranha da polícia e acabaram abandonando, então, esse veículo com um homem ainda dentro do porta-malas aqui nas proximidades do Distrito Industrial de Teresina. Até que alguns funcionários da região notaram algo estranho, acabaram colaborando com o motorista do aplicativo para que ele saísse do próprio porta-malas, ou seja, graças a Deus ele saiu ileso e ele mesmo fez contato com a polícia, né, falando da situação que ele estava sofrendo. A polícia então fez toda uma estratégia para tentar prender os elementos, inclusive montando barricadas, colocando em pontos estratégicos aqui na Grande Teresina, aqui em Demerval Lobão, Monsenhor Gil, região de Nazária, Curralinhos e aqui principalmente na zona sul da cidade, mas até o momento os bandidos não foram presos. Agora há pouco, Joelson, a nossa produção conversou com o delegado Natan Cardoso, é o delegado titular do 23º Distrito Policial, que fica na região da Irmã Dulce, que é responsável exatamente pela área onde teve o acontecimento. Ele informou de que até o momento nenhum dos elementos foi preso, até o momento. E ele confirmou todas as informações que foram repassadas, então, pelo motorista. Só lembrando que entre essas 6 pessoas, 2 mulheres, 4 homens participaram então deste ato ontem na zona sul de Teresina. Inclusive um deles, Joelson, que chamou a atenção, um deles era usuário de tornozeleira eletrônica. Muito interessante esse detalhe, porque a tornozeleira eletrônica ela é exatamente para ser monitorada, né? Saber da polícia aí onde é que esse elemento se encontra nesse momento, se ele já desfez da tornozeleira, porque se ele tiver, então, torna-se um elemento facilitador para que realmente ele seja preso. Vamos ouvir, então, a fala do representante do 23º, do 27º Batalhão, o Tenente-Coronel Flávio, sobre este acontecimento lamentável na Zona Sul de Teresina, no início da tarde de ontem. Por volta de 11 horas, em determinado desse dia 10, tomamos conhecimento, através do compartilhamento de WhatsApp, de que uma pessoa, motorista de aplicativo, havia sido vítima de roubo seguido de sequestro. Daí, então, passamos a fazer o cerco, mobilizando todas as nossas viaturas, inclusive das regiões de Nazária, Lagoa e Demerval Lobão. Segundo o motorista de aplicativo,
ele teria sido solicitado por uma mulher a comparecer nesse bairro Portal da Alegria. Chegando lá, 2 homens o receberam e adentraram no veículo anunciando o assalto. Eles, logo em seguida, se dirigiram àquela região da Palitolândia, na Vila Ivanduce, mais próximo daquele posto da rodoviária federal desativado. Lá embarcaram uma mulher e mais 2 homens, sendo que um dos homens eram tornozelados. As viaturas fazendo esse cerco e eles percebendo o cerco, fizeram abandonar esse veículo naquela mesma região, ainda com o motorista de aplicativo preso no seu porta-malas. O motorista de aplicativo conseguiu abrir o porta-malas, se refugiou em uma empresa ali próximo e aí solicitou a polícia militar, que se deslocou até o local para fazer o socorro e os encaminhamentos cabíveis. E nossas guarnições continuam empenhados, o comando 17º Batalhão continua empenhado a fazer o levantamento e auxiliar a Polícia Civil nessa investigação. Olha, Joel, só para finalizar então, o delegado Natan Cardoso informou há pouco que a vítima foi ouvida pela polícia, confirmou todas as informações que nós repassamos e que o trabalho para prender os elementos envolvidos teve início efetivamente na manhã desta terça-feira. Eu volto com você, Joelson Jordani.